Vamos para a Arena? Tá pronto? Jonas Campos, direto da Arena Corinthians, hashtag Mesa Redonda, participe com a gente. Boa noite, Jonas. Fala, Flávio, muito boa noite a você, a todo mundo que acompanha o Mesa Redonda. Abração especial para o Chico Lang. Chicão, tamo junto sempre. E aqui em Itaquera, empate por 1-1 no segundo derby da temporada, né? Corinthians e Palmeiras se enfrentaram lá no Paulistão, no Allianz Parque. O Corinthians venceu por 1-0. Hoje, jogando em casa, diante de mais de 40 mil torcedores, o Timão acabou empatando diante do seu arquirrival, saiu na frente aos 12 minutos, né? O Palmeiras até começou melhor o jogo, mas aos 12 minutos, uma bola parada, o Sornosa cruzou na área e o Manuel de cabeça fez 1-0 pro Corinthians. E aí, depois do intervalo, o Corinthians até terminou bem, né, o primeiro tempo, mas depois do intervalo, logo aos 3 minutos, um balde de água fria aí para a equipe da casa, porque o Felipe Melo, também de cabeça, subiu bonito depois de um cruzamento do Daverson e deixou tudo igual aqui na Arena de Itaquera. 1-1, depois os dois treinadores mexeram bastante nos times. O goleiro Cássio foi o protagonista a partir desse gol de empate do Palmeiras. Salvou pelo menos 2 bolas de lances claros de gols aí da equipe do Palmeiras, um cabeceio do Gustavo Gomes. E no finalzinho, nos acréscimos do juiz, nos acréscimos colocados aí pela arbitragem, o Cássio fez uma defesaça num cabeceio do Daverson, sozinho dentro da área. E o goleiro corintiano foi buscar, garantindo esse empate por 1-1 aqui na Arena de Itaquera. O Corinthians agora chega a 20 pontos no Campeonato Brasileiro, é o atual 7º colocado, e o Palmeiras chega aos 28 pontos atrás do Santos, é o vice-líder deste Campeonato Brasileiro, que chegou hoje à 13ª rodada. Agora a gente está aqui na sala de imprensa da Arena de Itaquera, grandiosa sala de imprensa, uma das maiores salas de imprensa aí do futebol mundial. A imprensa internacional, quando vem aqui cobrir jogos, se impressiona com a grandeza dessa sala. Estamos no aguardo do professor Fábio Carilli, que daqui a pouco vai conceder entrevista coletiva aqui na Arena de Itaquera. Flávio, eu volto com vocês. Tá certo. Bom, e o Mesa Redonda está com time duplo lá. Alexandre Silvestre também do outro lado, vendo as coisas do Palmeiras. Boa noite, Alexandre Silvestre. Fala aí, Flávio, um abraço para todo mundo que acompanha o Mesa Redonda. Estamos aqui na espremida sala de coletivas da equipe visitante no Taj Mahal da Zona Leste, que é a Arena Corinthians, que recebeu hoje 43.045 torcedores, grande público para esse empate 1-1. O Corinthians que abriu o placar no primeiro tempo e depois sofreu o empate na segunda etapa. Daqui a pouquinho o Felipão vai conceder a entrevista coletiva. Os assessores estão já posicionando o banner, colando o banner com fita crepe, é isso mesmo, faz parte do processo esparadrapo, fita crepe. E assim vai, na base do improviso. E a pergunta que eu quero fazer, já estou até aqui, ó, com o microfone da pergunta da sala de imprensa. Ninguém pega em mim isso aqui agora. Eu quero perguntar pro Filipão se é verdade. Esse rumor que cresceu... Ó, já tomaram aqui o microfone de mim, ó lá. Malandro, devolve aqui, filho. Eu quero abordar com o Felipão se esses rumores de que ele teria pedido já demissão ou iria pedir demissão após ao derby, se eles se confirmam, né? Ou não, diante dos últimos acontecimentos, pressões, ameaça de morte, protesto da torcida no popular. Parece que o Felipão ficou de saco cheio. Algumas pessoas desmentem que ele teria entregue uma carta, que teria já pedido demissão, mas eu vou tentar fazer essa pergunta para ele daqui a pouquinho. O Palmeiras conseguiu um empate, talvez tenha amenizado um pouquinho essa história. O Palmeiras que segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, agora a 4 pontos do Santos, que meteu uma sonora goleada hoje pela manhã na Vila Belmiro. Flávio, fica de olho aqui, daqui a pouquinho o homem passa por aqui e a gente vai pro ar. Claro, claro. Vamos voltar para a coletiva lá na sala, na grande sala, onde o Carilli já está. Vamos lá, Jonas. E outra questão em relação a Sornosa e Matheus Vital. O Sornosa parece que ele te dá muito a bola parada, né, que é importante, são 11 assistências, e o Vital te dá mais dinâmica durante o jogo. Como equilibrar, né? Você não consegue colocar os dois no time, mas por que você tem escolhido o Sornosa, por exemplo? A primeira... Não, muito cedo para falar. Tem empréstimo emprestado até dezembro. A gente não começou a falar. Nossa preocupação nesse momento ainda é melhorar o nosso time. Tem melhorado, né, com o trabalho. E acho que daqui uns dias, ou talvez o mês que vem, a gente começa a falar de planejamento do ano que vem. Nós estamos muito focados no momento nisso. Então, o Vital...
São características diferentes. O Vital já gosta do 1 contra 1, já gosta do jogo curto, do jogo combinado. Dificilmente o Vital faz um lançamento ou algo assim. E o Sornosa já é um cara de passe, né? Então foi uma semana que eu tive que fazer algumas mudanças também para que a gente tivesse um melhor desempenho físico, né? Como o Vital jogou os 2 jogos e jogou bem lá contra o Fortaleza e lá no Uruguai também. Então, a gente teve que ter todos esses cuidados. E os cuidados das mudanças também foi por conta até do Sornosa, um pequeno edema que ele teve antes do jogo do Fortaleza, que ligou aquele sinal de alerta para que a gente não perca mais jogadores e por isso de algumas mudanças também. Foi uma semana muito bem planejada. Carille, boa noite. Dois questionamentos, a exemplo do colega anterior. O primeiro, se faltou concentração, porque o Corinthians estava com o resultado na mão, tinha um contra-ataque e tomou o gol muito cedo na volta do segundo tempo, se você, na tua opinião, faltou concentração naqueles 3 primeiros minutos que saiu o gol de empate do Palmeiras. E o segundo questionamento é se já dá para dizer se o Corinthians pode priorizar alguma competição em razão do jogo contra o Goiás na quarta-feira, que vai igualar os outros jogos, né? E se você lamenta muito esses 2 pontos perdidos hoje, que você poderia encostar um pouco mais ali naquele pelotão da frente até terminar a rodada do meio de semana, que o Corinthians tem um jogo isolado, como 3º lugar. Um jogo como esse não tem desconcentração, cara. Tem qualidade do outro lado também, tem jogadores que atacam bem a bola, né? Acontece. Não sei com quantos minutos foram, não lembro, mas faz parte do futebol. Isso aí é assim. Não existe falta de concentração num jogo desse. Pode faltar tudo menos concentração. Jogar dentro de casa é sempre importante fazer pontos, né? Infelizmente não fizemos os 3, mas a gente tem que comemorar esse ponto aí, que ali na frente pode nos trazer grandes coisas. E priorizar não, cara, muito cedo, né? Vou priorizar a Sul-Americana porque eu tenho certeza que eu vou ser campeão. A gente não tem essa certeza. Temos um confronto difícil ali na frente contra o Fluminense, que fez jogo ruim contra o Cruzeiro, né? Na Copa do Brasil, depois provavelmente Independente da Argentina, para chegar numa final. Então a gente está focado nas 2 competições. Carille, aqui à sua direita, a minha pergunta vai em relação ao meio campo, para entender qual o motivo de ter substituído o Gabriel, não sei se você concorda, mas na avaliação de muita gente era o melhor homem do setor de meio campo do time e não o Júnior Urso naquela ocasião. Por conta da altura, né? O Júnior Urso também joga de primeiro, tem mais jogo para frente do que o Gabriel é mais da linha do Ralf, de desarme. Então a ideia foi manter o mesmo padrão de jogo, tanto que o Matheus fez um bom jogo lá junto com o Vital, e continuar com o time alto, né? Que a gente sabe que o Palmeiras ali ia jogar no contra-ataque, com isso ia ter bolas paradas, então a gente tem que pensar em tudo e por isso da escolha. Fábio, boa noite. Me chamou a atenção que nos 2 tempos foi mais perigoso o time que teve menos a bola. No primeiro tempo o Corinthians faz o gol, o Palmeiras vai para cima e quem leva mais perigo é o Corinthians. E no segundo tempo se inverte. Por que você acha que faltou um pouco de criatividade para quem teve a bola e sobrou mais perigo para quem apostou no contra-ataque? Foi um jogo muito estudado, cara. Muito estudado. Palmeiras veio para jogar no nosso erro o tempo todo, mas como a gente fez o gol, teve que sair um pouco mais. E depois já conseguiram empate no começo e passaram a jogar no contra-ataque. Então foi um jogo muito truncado, com poucas finalizações, acho que 10 nossa e 7 do adversário. É pouco. A gente estava finalizando 16, 18. Enfim, o Palmeiras eu sei também que finaliza mais do que finalizou hoje. Então foi um jogo muito estudado, muito truncado, ninguém dando espaço de concentração das 2 equipes lá em cima. Ô Carille, boa noite. Como é que é para você reencontrar, né, o Felipão, mais um duelo, um técnico que agora vive uma situação até meio conturbada lá, sendo criticado por parte da torcida palmeirense, saber até como você enxerga essa situação dele e se para você o empate hoje foi um resultado justo? Justo. Começando por isso, foi um resultado justo, jogo igual, né, as equipes marcando muito, jogadores de criatividade sendo muito bem marcado, e só aparecendo na questão dos contra-ataques. Para mim, isso é um privilégio, enfrentar o Felipão. A segunda vez, né, na minha carreira, foi no Paulista e agora. É um privilégio ser técnico do Corinthians, né, é um prazer reencontrar e ter o carinho. Fui no vestiário lá antes, né, com o respeito e o carinho que me tratou.
Isso é um privilégio que eu não esqueço nunca. Fábio, tudo bem? 2 perguntas. Você tinha alertado, depois do Wanderers, que os 2 dias a mais do Palmeiras... Ok, olha, já já a gente volta com o Luiz Felipe Scolari. Esse tipo de... E a primeira pergunta vai ser do Silvestre, já está com o microfone. Vai perguntar essa história, Filipão sai, não sai? Será que o Filipão vai pedir demissão? Porque foi ameaçado de morte pela torcida do Palmeiras? Renê, é duro, hein? Treinador de futebol, um trabalhador, um profissional, uma pessoa que está fazendo o trabalho dele como qualquer outro. E ter esse tipo de situação, de ter, que eu vi inclusive essa pergunta, você vai sair ou não porque você foi ameaçado de morte? Isso é inusitado, né? Eu, nos meus 45 anos de profissão, nunca ouvi falar que um treinador tenha sido ameaçado. Dá licencinha só, Renê, vamos ver o Filipão então? Vamos lá, Jonas, vamos lá. Cheio e vai pedir as contas. Você vai embora do Palmeiras? Quem te disse? Não, ouvimos vários boatos e rumores crescendo que você estaria muito incomodado, não com o Palmeiras, e sim com a situação toda. Espera. Ouviram o quê? Boato. Boatos, por isso que eu queria esclarecer. Não, está esclarecido. Não teve nada disso. Quem cria deve ter algum interesse. Eu estou contente, tenho lá o meu time para trabalhar, a direção com quem eu trabalho bem. Estou tranquilo, ó, gosto do Palmeiras. Então, quem cria, responde para vocês. Eu não tenho nada que responder. Felipão, queria que você falasse um pouquinho, obviamente, da apresentação do Palmeiras. Oi, queria que falasse um pouquinho da apresentação do Palmeiras e sobre essa manifestação de ontem, né? Você acha exagerado esse tipo de manifestação? Sobre a manifestação, nada a falar. Vou falar do jogo, como fiz no jogo da Libertadores. Ah, vamos falar sobre o Corinthians? Não, vamos falar do jogo que era Libertadores. Agora o jogo é o Corinthians. Acho que foi um belo jogo. As 2 equipes se apresentaram bem, são equipes que têm uma forma muito interessante de jogar, forte. E nós tivemos, eu acho que no final das contas, 3 ou 4 oportunidades mais vivas de gol, mas do outro lado nós temos que saber que tem um Cássio, que além de ser uma pessoa íntegra, maravilhosa, é um grande goleiro. Então, acho que nós jogamos bem, e o Corinthians também jogou bem, dentro do seu estilo, os 2 dentro do seu estilo, e o empate não é que a gente saia... seremos contentes também, porque sabemos respeitar a equipe do Corinthians. Filipão, totalmente entendendo a sua posição de querer falar sobre o jogo, mas o que aconteceu ontem, diferentemente de outros protestos, a gente viu ameaças, ameaça de morte. Eu só queria entender se você se sentiu ameaçado ou se para você foi um protesto. Preste atenção, eu vou falar do jogo. Vocês não adiantam vir com historinha para cá, historinha bom. Não vou falar sobre nada disso. Vou falar do jogo, e já falei do jogo. Aliás, e quero falar, tu é da Fox, né? Hoje tive a maior alegria em ouvir o Benja, acho que é da Fox o Benja, né? Com o Joel Santana. Pô, que cara maravilhoso. Se eu gostava do Joel, gosto mais ainda. Portanto, hoje vi um programa espetacular em que eu fiquei feliz em ver a imagem do Joel, algumas coisas típicas do Joel, e a felicidade em poder, não pude encontrá-lo ainda na minha volta ao Brasil, mas a felicidade de ouvir um programa e ver o quanto ele está vivendo bem, tranquilo, alegre, e o Joel de sempre. Então, eu quero que tu transmita isso ao Benja e ao pessoal. Maravilhoso programa. Filipão, boa noite. Queria te ouvir sobre as 3 trocas, o que é que você pensou em cada uma das situações, e se o Scarpa... Deixa eu pensar quais foram as trocas. E se o Scarpa está pedindo passagem para voltar ao time titular, por favor. Sim, tá bem. Nós já conversamos depois do jogo do Godoy Cruz, conversamos hoje pela manhã, pois hoje nós fizemos uma reunião com os 10 que iriam ser jogando, mas levamos ainda o Mike, levamos o Scarpa, levamos o Zé Rafael, porque mais ou menos a gente tinha uma ideia de jogo. E o Scarpa vinha sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras, teve um problema sério, foi se recuperando, mas tendo altos e baixos, e agora ele voltou a ter a performance que era a performance do início do ano. Então a gente vai ter que procurar alguma coisa para ele também. Sobre Zé Rafael, outro que entrou muito bem no jogo de hoje e que vem crescendo nos trabalhos da semana.
não nesta, nas outras, e que, ao ser substituído, trabalha mais e nos dá mais opções também. O Thiago, porque o Felipe já não aguentava mais. Ele veio antes da substituição ainda dizendo, chefe, eu tenho que correr atrás daqueles caras agora, estou morto, tenho um cartão, não vai dar, por favor, veja aí. Pronto, a intenção da substituição do Felipe foi essa. Tudo bem, Felipão. Legal. O Jonas Campos vai ficar lá, o Alexandre Silvestre também. René, eu te interrompi. Ameaça de morte. Você entendeu que o Filipão fez bem em comentar o tema e também sobre, você vinha falando, você nunca viu em 45 anos nada disso. Primeiro é inusitado, né? Se houve essa ameaça de morte e foi direcionada ao treinador, isso é extremamente lamentável. Quem quer que seja torcida organizada, seja avulsa, seja o que for, ninguém tem direito a ameaçar ninguém. Nós estamos num Estado democrático e cada um tem direito a exercer a sua função, a sua opinião livremente, e não cabe isso. Ninguém morreu ainda. Eu não entendo, eu não tenho Filipão, dono do Verdão. Aí é outra história. Sim. Pode ser até que ele seja o dono do Verdão mesmo, né? Pelo tempo que ele tem de profissão, pela representatividade, pelo conhecimento, ele deve estar ajudando muita gente ali no Palmeiras a direcionar. E eu posso falar com tranquilidade que esse dia eu levei muita pancada dos torcedores do Palmeiras, porque eu disse que o Palmeiras aprenda com as lições do que foi a Parmalat e que agora faça uma gestão tão profissional que ela pegue o patrocinador e, através do patrocinador, se sinta automaticamente dona dela mesmo depois, e não o que aconteceu. Foi isso que eu quis dizer. E o Filipão deve, por toda a experiência dele, está ajudando muito. E eu acho que ele foi brilhante nas respostas dele. Eu acho que o repórter está no papel dele e nós não podemos, como treinadores, nos aborrecer com quem faz o seu papel. Ele tem um papel de perguntar e ele tem o papel de amenizar tudo isso. Se ele disse alguma coisa que foi mal interpretado e causou tudo isso, hoje ele foi brilhante. Ele simplesmente não fala disso, não tem o que falar, porque eu vou botar mais lenha na fogueira. E como nós vimos a entrevista do Fábio também, de uma tranquilidade, eu fico muito preocupado quando eu vejo o treinador, não, porque meu time jogou na quarta, jogou na quinta, jogou no domingo, o calendário é desde o início do ano, você sabe o calendário. Então não dá para você estar arrumando essas desculpas, né? Então, brilhante. O outro time é muito bom, o meu time foi muito bem, talvez até pudesse ganhar, mas com respeito, eu acho que os dois treinadores foram muito bem nas respostas. Celso Cardoso, merecido empate, pelo que você viu? O empate foi merecido, sim. O Palmeiras criou, antes do gol do Corinthians, pelo menos 2 oportunidades. Foi um grande resultado para o Santos. Né? Sim. Foi tão bom o resultado para eles que foi bom para o Santos. Que manteve 4 pontos de distância. Mas veja só, o Cássio já tinha feito 2 defesas importantes até que o Manuel botou a cabeça na bola para fazer 1-0 para o Corinthians. Aí, com 1-0, o Palmeiras sentiu um pouco a pressão, o momento não é nada favorável ao Palmeiras. A sorte é que no segundo tempo conseguiu um gol de empate logo de cara. E aí, quando conseguiu o gol no comecinho do segundo tempo, o Palmeiras estabilizou, poderia ter virado o jogo. O Cássio foi o nome do jogo. Para mim, o Cássio é o grande goleiro do país, para mim, o melhor goleiro em atividade no Brasil. E sobre a questão do Filipão, claro. O Felipe Melo falando. Vamos lá para Itaquera. Os futuros. E é por isso que ele sai com raiva de não ter vencido o jogo. O que você achou das ameaças de morte ao Filipão ontem por parte da torcida do próprio Palmeiras? Felipe, você que é um dos líderes desse grupo. Eu não achei nada. Eu tô aqui para falar do jogo. O que aconteceu fora de campo, isso aí não cabe a mim falar. E a questão da classificação, agora o Santos abriu 4 pontos. O primeiro turno nem acabou ainda, né? Então, assim como o Santos, ele abriu 4 pontos, nós abrimos inclusive 5, se eu não me engano, pontos, então tá tudo aberto. O Santos não vai fazer um churrasco, como falaram, né, daqui a 2 jogos, nem o Palmeiras fez churrasco há 2 jogos atrás, porque o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, e eu falo isso porque eu joguei outros campeonatos muito difíceis, né? São 6, 7, 8 equipes brigando até o final. Então a gente respeita, mas a gente está fazendo o nosso trabalho pouco a pouco e a gente acredita de que esse ano realmente Deus vai prover. Felipe, empate foi justo na sua opinião? Não. O que faltou para o Palmeiras sair vencedor? Eu creio que faltou fazer o gol, o segundo gol.
Felipe, agora com relação ao momento do Palmeiras, até fora de campo, porque houve protesto mais uma vez, mesmo o Palmeiras sendo vice-líder da competição. Quero saber como vocês recebem esse tipo de análise de muita gente que vem de fora. A nossa análise é dentro de campo, né? A nossa análise é dentro de campo. Nossa análise é no dia a dia dos treinamentos. A nossa análise é acordar cedo e a gente ver os vídeos do adversário, ver os nossos erros. Essa é a nossa análise. Aquilo que acontece fora de campo não cabe a nós jogadores falarmos, né? Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, o Palmeiras nos paga para isso, e nós temos que continuar honrando a camisa do Palmeiras. Isso é o mais importante. E hoje nós demonstramos que realmente nós merecemos jogar, nós merecemos vestir essa camisa aqui, né? E como eu falei, a gente sai com um sabor amargo que nós poderíamos ter vencido, né? Tratando-se de clássico, seria importante pra gente. E você comemorando bastante? O gol, a comemoração e o gol, a maneira como aconteceu. Como eu falei, eu agradeço muito a Deus mesmo, sabe? Muito a Deus. É o meu primeiro gol em clássico e eu tenho pedido muito a Deus para me capacitar. A gente sabe, eu pude rever o gol agora no vestiário e eu ganhei de 2 caras altos, né? Então a gente crê que realmente é Deus fazendo aí, me abençoando, me capacitando, né? Claro que existe a nossa tarefa aqui também de lutar, de trabalhar, né? E eu estou colhendo os frutos, nós estamos colhendo os frutos, né? Então a gente tem agora um jogo importante no domingo e a gente já tem que pensar nesse jogo de domingo. O Bahia ganhou de um dos times favoritos a ganhar tudo também, de 3-0, né? Então eu agradeço muito a Deus, estou muito feliz com o gol, mas falta um pouco ainda para a felicidade ser plena, faltaria realmente a vitória. Felipe, eu vi você comemorando bastante o gol, gritando muito, mas não tinha com quem gritar, na verdade, né? O torcedor palmeirense não estava aqui, clássico, sem uma torcida visitante. Dói isso? Não, milhões e milhões e milhões e milhões estavam aqui dentro, no peito, no coração, né? A gente sabe disso, a gente sabe que aí para fora são telões e milhões de torcedores palmeirenses assistindo o jogo. Então eu me senti abraçado pelos milhões de torcedores palmeirenses e outros, meus companheiros também estavam comigo também. E o importante realmente foi a luta que nós demonstramos dentro de campo. É isso aí, Flávio, amigos do Mesa Redonda. Agora quem está falando ali é o Dudu, atacante do Palmeiras. A gente vai tentar chegar ali, ó, ao tumulto da zona mista aqui, ó, os bastidores aqui da Arena de Itaquera. Vamos ouvir, o Bruno Henrique também está por aqui, ó. Mais fácil, a gente faz aqui o Bruno Henrique e o Dudu na sequência. Vamos ouvir o Bruno Henrique, capitão do Palmeiras. Empatamos um jogo onde é um clássico fora de casa, o que eu não vejo como um mau resultado. É claro que a gente gostaria de ter vencido. Então acho que nós passamos sim um momento de oscilação, mas eu creio que a gente está voltando ao nosso futebol, a nossa confiança e as nossas vitórias. Bruno, empate justo na sua opinião hoje, cara? Eu acho que talvez a gente poderia ter vencido, né? Acho que a gente criou algumas oportunidades ali, mas valorizar também esse ponto conquistado fora de casa. Jogar clássico fora de casa é sempre difícil, não é fácil. Então acho que essa retomada do Campeonato Brasileiro para a gente valorizar esse ponto conquistado aqui também. Você como capitão do time, como é que você se posiciona em relação a todas essas cobranças, até pesadas, né, por parte da torcida do Palmeiras, cara? Não, questão sobre isso, nós jogadores e comissão técnica não falaremos sobre essas questões, né, do que aconteceu, né? Nós estamos muito empenhados em fazer dar alegria para o nosso torcedor. A torcida palmeirense é uma torcida maravilhosa e onde a gente está procurando trabalhar todos os dias, né? A gente está brigando na frente da tabela do Brasileiro, brigando na Libertadores para poder dar alegria para o nosso torcedor. É isso que a gente está empenhado em fazer, a gente está trabalhando todo dia para conquistar isso daí para eles. Maravilha, Bruno, obrigado. Capitão palmeirense Bruno Henrique, Flávio, amigos do Mesa Redonda. A gente vai tentar falar com o Dudu, daqui a pouco a gente volta aqui ao vivo da Zona Mista da Arena de Itaquera. Flávio. Perfeito, já. Hashtag Mesa Redonda, mande sua mensagem, sua pergunta para o René Simões. Pois não, Michele? Flávio, bom, quem está em casa, participe aí pela hashtag Mesa Redonda para concorrer a uma série de prêmios que nós temos aqui. Fique ligado durante o programa que eu vou falar com você para você ver se foi o vencedor. Só para dizer que o Palmeiras, lá, a diretoria do Palmeiras, combinou com o Felipão e com os jogadores para que ninguém se manifestasse, como a gente viu aí. Deu para perceber. Sim. O único que se manifestou foi realmente o Palmeiras através de um comunicado. Ele escreveu o seguinte, Palmeiras, para quem não sabe, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras considera totalmente incompreensível a manifestação de alguns torcedores na tarde deste sábado na
porta da academia de futebol. Não vamos compactuar com ameaças e violência. Todas as providências em relação ao episódio de hoje estão sendo tomadas. Temos total convicção de que o trabalho dos últimos anos resgatou o orgulho do nosso torcedor e o valor da nossa marca. Por isso, manifestações como a de hoje são totalmente absurdas e incompreensíveis com a atual situação do clube. E como tinham essas faixas, essas imagens aí que a gente mostrou para vocês, ninguém morreu ainda, se não vencer vai ter morte, esse tipo de coisa. Dudu falando. Vai lá, direto. Dudu falando, vamos lá. Acho que foi importante, né, cara? A gente saiu perdendo, conseguiu um empate, ainda tivemos chance de virar, né? O goleiro deles fez uma boa partida hoje. A gente teve várias oportunidades, infelizmente não conseguimos virar o jogo, mas tomar ponto fora de casa é importante, ainda mais no clássico, né? A gente agora tem uma semana toda para trabalhar, para pensar no Bahia domingo, para a gente fazer um bom jogo diante do nosso estádio, diante da nossa torcida. Você achou justo 1-1 hoje? Não, acho que não. Acho que tivesse um vencedor, o Palmeiras acho que merecia pela chance que teve, pelo segundo tempo que fez. A gente tinha conversado bastante na bola parada, né? E acabamos que tomamos um gol de bola parada. E o Corinthians sabe jogar desse jeito, né? Quando faz um gol eles se fecham bem. E a gente teve a força de buscar o resultado, ainda teve algumas oportunidades no segundo tempo de virar o jogo. Infelizmente não, como eu falei, o goleiro dele estava numa boa noite. Agora é trabalhar, pensar no Bahia no domingo para a gente poder voltar a vencer. Dudu, atrapalha muito para quem entra em campo essas cobranças por parte da torcida do Palmeiras, né? Cobranças até pesadas, né, que aconteceu no treinamento de sábado. Cara, esses assuntos aí eu prefiro não comentar, prefiro falar do jogo, falar da partida que a gente fez hoje. Tem gente que pode falar melhor do que eu dessas coisas que a torcida fez. Meu papel é dentro de campo, procurar fazer o melhor com o Palmeiras, nossa equipe também, todos os jogadores procurar fazer o melhor e deixa outras pessoas comentar sobre isso. Muito obrigado, Dudu. É isso, Flávio. Jogadores do Palmeiras preferindo não opinar, né, sobre o que aconteceu ali no treinamento, aquele protesto pesado por parte da torcida alviverde. Jogadores pulando fora, preferindo não opinar em relação a isso, falando apenas do futebol jogado dentro de campo, todos eles vendo como injusto o empate de hoje, 1-1 aqui na Arena de Itaquera, no derby entre Corinthians e Palmeiras. Flávio, estamos a postos na zona mista, aguardando mais personagens dessa partida de hoje. Prioridade para você, Jonas. Ô, Garrafa, você que é um importante repórter, deve ser um saco essas notas oficiais, né? Todo mundo chapadinho, tal, nota oficial. Oficialmente informamos que nós não vamos falar disso. Tudo ensaiadinho, né? Tudo bonitinho. Flávio, mas também se pudesse falar, poucos falariam, porque os caras estão muito dilatados hoje, muito blindados. Difícil a gente encontrar um jogador hoje que se posiciona, que fala o que realmente está pensando. E o que a gente sente nessa semana é que o Palmeiras passou ileso ao que tinha para resolver, né? O Palmeiras começou a semana com uma grande interrogação. Tinha Godoy Cruz, que é um time fraco tecnicamente, mas que podia, de alguma forma, criar uma grande surpresa, tirar o Palmeiras da Libertadores, era muito difícil, e tinha o Corinthians, aonde é um jogo diferente do Campeonato Brasileiro. Se não venceu, empatou e classificou na Libertadores. É verdade que o Santos abriu uma pequena gordura, mas o Palmeiras passa ileso. E discordo com essa história da boleirada de que, se tivesse que ter um vencedor, que o placar não foi justo. O Cássio, ele tem o mesmo peso de um atacante, não sei o que pensa o René. O atacante vai lá para resolver. O Cássio cumpriu o papel dele, ele tá para jogar. Ele fez muito bem o papel dele e por isso acredito que o empate foi o mais justo hoje. O Felipe até falou. Celso, desculpe, você está concluindo. Eu queria concluir falando que essa questão é mais do mesmo. Sempre acontece esse tipo de situação, é gravíssimo. Se um torcedor acorda do coma e vê essa manifestação dos torcedores do Palmeiras, vai imaginar que o Palmeiras estava na fila lá desde 74 e não ganhava nenhum título. O Palmeiras ganhou 2 brasileiros nos últimos 3 anos.